Olá para todo mundo, seja muito bem-vindo ao Perspectiva, programa da TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, que você também pode conferir na Rádio Assembleia e no nosso canal do YouTube, sempre trazendo temas de interesse da sociedade, principalmente nesse momento da pandemia da Covid-19. E hoje nós vamos falar sobre o combate ao trabalho infantil, tema que trata a respeito da violação dos direitos da criança e do adolescente. E o nosso bate-papo dessa edição é com a defensora pública, coordenadora do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, a doutora Débora Paulino. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa Perspectiva. Doutora, obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito bem, então vamos começar primeiro contextualizando para os nossos telespectadores, para o pessoal que está acompanhando aqui a nossa programação, o que é o trabalho infantil e o que pode ser caracterizado como tal. Bom, o trabalho infantil, ele é toda ocupação, né, todo desenvolvimento de atividade que gere algum tipo de retorno, né, para crianças e adolescentes abaixo de 14 anos, em condições que gerem algum tipo de dano para essas crianças e adolescentes. Né? Então, o trabalho ele só é permitido a partir dos 14 anos, mas desde que na condição de aprendiz. Então, é priorizada o aprendizado dessa criança, melhor, desse adolescente, ele está aprendendo uma atividade e também desenvolvendo uma atividade prática, mas desde que não seja uma atividade que o exponha a algum tipo de dano à sua saúde. Então, toda atividade que não se encontre nessas características, nessas condições, é considerado trabalho infantil e, portanto, uma violação de direitos. E, doutora Débora, por conta da situação da pandemia da Covid-19, existe até uma preocupação por parte de vocês aí da Defensoria, ou de repente uma expectativa de que realmente haja aumento no número de crianças trabalhando? Sim, infelizmente, né, por conta de toda essa situação de vulnerabilidade a que famílias e crianças estão sendo expostas, infelizmente, muitas crianças acabam sendo submetidas a essa condição. Então, a gente realmente vem intensificando aí os trabalhos de conscientização, de fiscalização, junto aos órgãos competentes, para que isso não ocorra. E como é que a gente pode caracterizar como o trabalho infantil? Aquela criança que está mais dentro de casa, ou de repente o pai tem um negócio, o que essa criança pode e não pode fazer no seu dia a dia? Essa é uma pergunta muito comum, né? Inclusive as pessoas até muitas vezes culpabilizam o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no sentido de que crianças hoje em dia não pode fazer nada. Mas a verdade é que a criança, o adolescente, ele pode auxiliar nos serviços domésticos, porém ele não pode ser o responsável pelos serviços. Né? À medida que você coloca uma criança, um adolescente, para cuidar de irmãos, como responsável desses irmãos, para cozinhar para os irmãos, ficando responsável por esse serviço sem o apoio, sem a supervisão de um adulto, você está expondo crianças e adolescentes a uma situação de risco. Infelizmente, os números de acidentes domésticos com crianças e adolescentes são muito altos. Então, é um mito dizer que criança pode, que adolescente pode fazer o serviço doméstico, que pode trabalhar, que isso não vai fazer mal. Isso é um mito, porque essas crianças não têm ainda maturidade para lidar com situações de risco. Então, acidentes domésticos envolvendo produtos de limpeza, envolvendo fogão, envolvendo gás, isso, infelizmente, e mesmo assim com produtos cortantes, enfim, são muito comuns. Então, é por isso que o ECA vem para proibir todo esse tipo de atividade, para justamente garantir aí a proteção dessas crianças e adolescentes. Portanto, uma criança ou adolescente que ajuda uma mãe nos serviços domésticos, que ajuda um pai em uma atividade ali agregada à casa, mas que isso não prejudique o seu desenvolvimento e que ele não seja responsável por receber algo em troca, por exemplo, receber salário por isso,
isso é permitido. O que não é permitido é quando isso já envolve realmente uma relação de trabalho, onde ele tem alguma coisa em troca, seja em dinheiro, salário, ou seja mesmo em algum tipo de benefício. E a senhora acredita que a população ou normaliza ou romantiza demais essa situação do trabalho infantil, do trabalho do adolescente, justamente porque algumas pessoas não acham que isso seja tão grave, ou outras pessoas elas querem realmente incentivar, de repente, a responsabilidade naquela criança? O que mais preocupa, no caso, vocês que atuam diretamente com essa questão, no que diz respeito a esse pensamento da sociedade como um todo? Sim, infelizmente isso é realmente uma visão romântica, uma visão equivocada, né, do problema, porque a gente sabe que crianças e adolescentes, eles estão em processo de desenvolvimento, eles ainda não têm maturidade para lidar com essas situações de perigo, eles ainda estão em crescimento, então como se diz, lugar de criança e adolescente é na escola. Criança tem que aprender, criança tem que brincar, criança tem que usufruir da sua infância, né? É na infância que as principais características da personalidade são desenvolvidas. E isso é uma questão, essa questão do trabalho infantil é uma questão que causa ainda mais a desigualdade social. Porque nós sabemos que as crianças de uma classe social mais abastada não serão submetidas a trabalho infantil. Essas crianças terão todos os seus direitos assegurados, né, pela família, direito ao lazer, direito ao esporte, direito ao desenvolvimento saudável, enquanto que a criança numa condição de maior vulnerabilidade social, ela não terá tudo isso. Então, dizer que uma criança submetida ao trabalho não vai ser violada, não vai ser violentada, isso é um grande erro, não pode ser aceito, porque as crianças que normalmente são submetidas ao trabalho são as crianças de classe social mais baixa. Então, a gente não pode permitir, a gente não pode concordar, é uma responsabilidade de todos, é uma responsabilidade da sociedade, é uma responsabilidade da família, do Estado, do poder público. Então, nós precisamos, por isso que é tão importante as campanhas de conscientização, as campanhas de educação, para que a população em geral tenha conhecimento sobre isso e a gente acabe de vez com essa visão equivocada, né, de que trabalho faz bem, ou mesmo de que a pessoa trabalhou e nem por isso hoje ela tem problemas, enfim, isso é uma coisa muito, muito equivocada. Nós sabemos que as crianças e adolescentes que são submetidos a trabalho infantil, elas têm déficit educacional, elas acabam abandonando a escola, então são vários problemas sociais que surgem aí na vida dessas pessoas. E a gente começou falando sobre essa questão da pandemia e da preocupação dessas crianças e de adolescentes estarem sendo deslocados para o mercado de trabalho porque acaba sendo uma mão de obra mais barata. E quando que esse adolescente ele pode, a partir dos 14 anos, como aprendiz, até para os empresários da nossa cidade, aqui do nosso estado, ficarem de acordo com a lei, né? Não estarem desrespeitando nós o temos ECA. a lei. Nós temos a lei de aprendizagem, que define os critérios, inclusive fixa um patamar que as empresas devem alcançar. Infelizmente, a gente sabe que ainda tem muitas empresas que não cumprem esse patamar, né? Portanto, tem essas vagas e muitas vezes acabam deixando de cumprir por desconhecimento, né? Pelo receio de que isso pode estar errado. Então, a partir dos 14 anos, de 14 a 16 anos, na condição de aprendiz, é possível, desde que sejam atividades compatíveis com o desenvolvimento e que tenha por foco maior a aprendizagem, ou seja, esse adolescente ele vai estar aprendendo uma profissão, ele tem que ter uma parte teórica e a parte prática. Essa parte prática não pode envolver situações de perigo, por exemplo, estar exposto a produtos químicos, período noturno, esse tipo de coisas. Mas, tirando isso, tem uma série de atividades que os adolescentes podem submeter. Nós temos aí vários centros que fazem essa espécie de recrutamento, né? E que desenvolvem um trabalho muito bom. Nós temos aqui o Instituto Mirim, nós temos o CIEE e outras, né?
que selecionam esses adolescentes, e nós temos muitas histórias de sucesso, de adolescentes dedicados e que depois acabam sendo contratados pelas empresas e que continuam seus estudos, porque essa é uma das obrigações, né? O adolescente que frequenta esses programas, ele tem que continuar estudando. Então, assim, a gente precisa realmente mudar essa visão e dar oportunidade para esses adolescentes para que sejam acolhidos aí no mercado de forma legal. E, doutora Débora, agora falando um pouquinho sobre a situação das famílias mais vulneráveis, já que aqui no nosso bate-papo a senhora tocou nesse ponto de que normalmente são essas crianças que acabam sendo encaminhadas de maneira ilegal para o mercado de trabalho. Como é que ficam essas famílias? Quem que fiscaliza? Quem que pode prestar uma assistência, por exemplo, nesses casos? Bom, nós temos aí vários órgãos com atribuição para isso, né? Nós temos a Secretaria de Assistência Social no município, nós temos as secretarias estaduais também, mas eu volto a dizer que a questão da fiscalização, ela é uma obrigação de todos nós, é uma obrigação de toda a sociedade. Então, nós temos aí órgãos que podem receber essas denúncias, inclusive Conselho Tutelar, a própria Defensoria Pública, Ministério Público, que recebendo a gente vai dar encaminhamento, até mesmo a Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente. Mas o mais importante é que a gente não alimente isso quando a gente vê uma criança sendo explorada, porque isso é uma exploração, né? Quando a gente vê uma criança vendendo alguma coisa, uma criança sendo exposta a uma situação de trabalho, para que muitas vezes a gente pensa assim, eu vou comprar para ajudar, eu vou estar ajudando essa família, eu vou ajudar essa criança. Isso é errado, a gente está alimentando esse trabalho informal. Então, a nossa obrigação é de denunciar para os canais competentes, para que eles busquem essas famílias e vejam do que essas famílias estão precisando, se ela precisa ser inserida em algum programa assistencial, se ela precisa ter algum tipo de benefício. É equivocada a ideia de que quando a gente denuncia, a família vai ser castigada. Pelo contrário, essa família vai ser procurada para que seja oferecido a ela os serviços. Nós temos aí várias situações de imigrantes que estão sendo diariamente visualizados aí no trânsito, com faixas, com cartazes pedindo ajuda, dizendo que precisam de ajuda, enfim. Esse tipo de situação a gente tem que encaminhar para os setores responsáveis, para que esses setores façam a busca dessas pessoas, busca no sentido de abordagem, né, que cheguem até essas pessoas para poder encaminhá-las para os lugares competentes, para poder oferecer os serviços de assistência no município. Oferecer dinheiro, simplesmente, a gente acaba só alimentando para que essas pessoas continuem nessa situação de vulnerabilidade. Realmente, a gente acaba, ao invés de prestar uma assistência e ajudar essa família, Efetiva, acaba realmente botando uma criança e um adolescente numa situação complicada, sendo que a gente tem que pensar no desenvolvimento deles. Doutora, agora falando sobre essa questão da Defensoria Pública especificamente, comenta um pouquinho a respeito do trabalho do núcleo que a senhora coordena, esse núcleo de promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente da Defensoria. Isso, esse núcleo ele tem abrangência estadual, né? Nós coordenamos o trabalho da infância e adolescência de todo o estado de Mato Grosso do Sul, de todas as defensorias, e aqui em Campo Grande nós temos o núcleo de Campo Grande, que são 5 defensores públicos, atualmente 6, né? Tem mais uma aqui chegando, que atuam na defesa de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Então, por exemplo, crianças que estão com seus direitos violados, né, e que foram vítimas de algum tipo de violação, e até mesmo adolescentes em conflito com a lei. Então, assim, o nosso trabalho é realmente propor estratégias e desenvolver estratégias no estado todo, para que a gente possa garantir aí maior aplicabilidade dos direitos dessas crianças e adolescentes previstos no estatuto, para que a gente possa aí realmente modificar a situação de fato, né, dessas famílias e dessas crianças aí que são tão expostas diariamente, né. E vocês conseguem ter contato, colocar realmente o trabalho com esse objetivo tão importante para ter um resultado assim prático? Vocês lidam com essas famílias, com as crianças no dia a dia? Sim, nós temos um
trabalho de educação em direitos, nós temos o trabalho do psicossocial, que nós temos uma equipe de psicóloga e assistente social, que faz as visitas nas casas, que a gente promove eventos envolvendo essas famílias em vulnerabilidade, especialmente as que já tiveram aí algum tipo de problemas, né, com a justiça, famílias que têm processos tramitando, enfim, a nossa atividade é bem grande, né, nossa função é bem grande, a gente espera aí estar desenvolvendo a contento. Felizmente, a gente vem tendo bons resultados aí nesse período. Bom, doutora, e não deve ser realmente fácil, com tantos problemas sociais, a gente levar uma informação específica para a população, e aí quando o poder público se torna mais importante, e a longo prazo, o que pode ser feito nessa questão do combate ao trabalho infantil? Bom, eu digo que ninguém consegue trabalhar sozinho, né? Nós precisamos trabalhar em rede, nós precisamos do apoio de todos. Nós precisamos estar sempre em interlocução com o poder público, com os demais integrantes do sistema de garantia de direitos, né? Conselhos tutelares, conselhos de direitos, né? Os setores do executivo, do legislativo, a comunidade em geral, né, os setores de lideranças, né, representantes da comunidade, nós precisamos ter essa interlocução com todos, porque só assim a gente consegue replicar o conhecimento, as informações, para quem realmente precisa. Né, conversar com uma família apenas no nosso gabinete, expor a elas o que é o correto, o que é o legal, né, o que está escrito na lei, nós sabemos que o tempo é muito curto, as informações acabam não sendo assimiladas corretamente, então é por isso que a gente precisa que essas informações cheguem de uma forma constante, né? Nós precisamos ter sempre esse diálogo, tá passando sempre essas informações, porque infelizmente a questão do trabalho infantil ela é cultural na nossa comunidade, né? O Brasil como um todo ele vem desde o início da ideia de que os mais vulneráveis têm obrigação de trabalhar para sobreviver. Então, você veja, a nossa Constituição, nosso Estatuto da Criança e do Adolescente são jovens ainda, né? A gente ainda tem muito a trilhar, tem muito pela frente para conseguir realmente uma mudança, né, no entendimento da população. E é por isso que a gente não pode desistir, a gente tem que unir forças entre todos os envolvidos, rede escolar, professores, todos precisam estar juntos nessa luta para que a gente possa realmente ir mudando aos pouquinhos. Nós sabemos que é difícil, mas ir mudando a cada dia, né? E os números atuais, eles costumam assustar a vocês? Eu estava acompanhando uma pesquisa do IBGE, se eu não me engano, de 2016, mostrando que pelo menos 1.800.000 crianças estariam trabalhando. E o que pode mudar nessa realidade daqui para frente? Esse trabalho, ele é ilegal, esse que em 2016, né, pouco tempo atrás, o IBGE estava anunciando. Infelizmente, com essa situação da pandemia, nós, né, temos aí um panorama bem negativo nesse sentido, né, nós imaginamos que os números tendem a crescer, porque à medida que as crianças estão precisando ficar em casa, né, por conta do isolamento social, e as famílias, pelo que a gente está vendo, as famílias estão saindo para trabalhar, estão saindo para o mercado de trabalho, acaba que essas crianças que ficam em casa estão assumindo a responsabilidade pelas casas, pelos irmãos, por cuidar desses irmãos, por cuidar da casa, muitas vezes até por cuidar de grupos de crianças envolvendo vizinhos ou outros parentes. Então, isso é sim uma situação de trabalho infantil, né? Nós entendemos que a suspensão das aulas nesse momento é uma medida necessária, né? Nós apoiamos essa medida porque nós sabemos que não tem como controlar essa infestação, né? Esse contágio no ambiente escolar com muitas crianças, né? Porém, muitas crianças dependiam do ambiente escolar, tanto para se alimentar, quanto para receber aí os cuidados, né? Infelizmente. Então, nós sabemos que essas crianças que estão precisando ficar em casa, estão sendo submetidas, muitas delas, ao trabalho infantil, não só em
casa, né? A gente tem visto também muitas crianças indo para a rua. Então, é realmente uma preocupação de todos. Nós precisamos aí nos unir para buscar soluções para esse problema, para levar soluções para essas comunidades mais vulneráveis, para esses bairros, para essas crianças, para que possam suportar esse período de isolamento e para que, o quanto antes, né, que a gente tenha fim dessa situação, a gente possa retomar esses cuidados ainda mais intensos com essas crianças e adolescentes. Bom, aí está o pai e a mãe acompanhando aqui a programação da TV Assembleia, assistindo aqui o nosso bate-papo e se perguntando, mas será que o meu filho não pode me ajudar em nada dentro de casa? Será que eu não posso pedir para ele fazer alguma coisa aqui também, né, em prol da família? E aí, o que esse pai e o que essa mãe, eles podem dar de atribuições no caso dessa questão mais doméstica para o filho? O que está permitido? Eu gosto muito dessa pergunta, porque eu acho que esclarece a muitos, né? É errado pensar que a criança e o adolescente, especialmente a criança, não pode fazer nada em casa, tá? A criança pode sim ajudar, desde que sejam atividades compatíveis com a sua idade. Você não vai colocar uma criança de 5 anos, uma criança de 10 anos para cozinhar sozinha, para fazer a comida da família, né? Mas ela pode auxiliar a família enquanto está fazendo esse serviço. Por exemplo, se você está fazendo a comida, você pedir para a criança ir pegando as coisas, ir arrumando uma mesa, enfim, organizar o quarto dela, organizar as coisas dela, organizar os brinquedos, recolher roupa. Tem vários tipos de atividades que a criança pode sim auxiliar nos trabalhos, desde que seja compatível com a sua idade. É só fazer uma busca na internet, nós temos várias tabelas aí dizendo quais são as atividades compatíveis para cada faixa etária. Muitos pesquisadores, psicopedagogos divulgam isso daí, então não é difícil a gente ter. O que não pode a criança ficar responsável pelo serviço da casa e não ter a supervisão de um adulto, porque ela pode se acidentar, e aí como é que vai ser? Né? Se ela se acidenta, se ela cai, se ela se machuca e ela está sozinha em casa, quem é que vai socorrê-la? Ela não tem maturidade ainda, muitas vezes nem para pedir ajuda. Então, é isso que a gente tem que combater, a gente tem que evitar os danos, os riscos que essas crianças possam sofrer. Uma criança que pode, por exemplo, se cortar com uma faca, fazendo alguma atividade, produtos de limpeza, produtos químicos, é isso que a gente combate. Agora, fora isso, com a supervisão do pai, da mãe, de um responsável, ela pode sim ajudar, desde que atividades que não sejam aquém das forças dela, né? Tem criança que também gosta, né? Ver a mãe, o pai cozinhando, fazendo alguma coisa, quer fazer também. Mas no caso de uma ilegalidade, qual que seria a pena? Então, depende da situação, né? Sim. Tem muitas situações que são consideradas realmente crimes, então cada situação vai receber aí uma capitulação, aí um enquadramento legal correto, mas é importante que se denuncie essas situações, né? Que se leve ao conhecimento das autoridades, que se avise o conselho tutelar, ou mesmo faça uma denúncia no Disque 100, que é muito fácil, enfim, que se passe adiante. Né? Uma outra coisa que a gente tem visto muito é a questão da violência dentro de casa, que esse período de pandemia tem aumentado. E muitas vezes as famílias, as pessoas, os vizinhos, por exemplo, dizem, mas é família, é a mãe, a gente sabe que a mãe está estressada. Isso não pode ser motivo para se permitir uma violência contra a criança. Então, se você está presenciando, você tem obrigação, como cidadão, de denunciar para que essa criança possa ser protegida, para que essa família possa ser orientada, possa ser, ou até mesmo responsabilizada, em casos mais graves, né? E doutora, para a gente finalizar, já falando então da importância da denúncia, quais os canais, onde denunciar, se existe um número que o denunciante pode ligar para reportar então algum caso de trabalho infantil? Nossa, nós temos vários canais. Nós temos aí o Ministério Público do Trabalho, nós temos a Delegacia do Trabalho também, e também os órgãos que recebem denúncias de violações de direitos de crianças em geral, como o Conselho Tutelar, a Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente, a própria Defensoria Pública, que atualmente nós estamos trabalhando em teletrabalho, mas que pode ser acessada pela plataforma no site www.defensoria.ms.def.br.
Nós temos aí o Disque 100, que também recebe denúncias de violações de direitos contra crianças. Então, nós temos vários canais. Não é por falta de canal que a pessoa pode dizer que não conseguiu denunciar. Exato. O que nós não podemos é ficar omissos, ficar em silêncio, vendo crianças sofrerem e vendo crianças sendo vítimas aí numa situação já tão difícil para todos nós. E agora nós temos informação, né, doutora? Não é desculpa não Com agir no certeza. momento oportuno. Eu quero Sim. agradecer a sua participação com a gente, doutora Débora Paulina, aqui no Perspectiva da TV Assembleia Legislativa. Obrigado pelo bate-papo, muito esclarecedor. É um tema realmente que, entre tantos, acaba não tendo a atenção que deveria ir por parte de toda a população, mas a gente está aqui também cumprindo a responsabilidade de falar um pouquinho a respeito da violação de direitos de crianças e adolescentes para o nosso público que acompanha o canal Legislativo. Muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço pela oportunidade de conversar aqui com vocês, parabéns pelo programa, e queria dizer que nós estamos sempre à disposição. Sempre que vocês quiserem conversar, quiser algum tipo de informação, ou que a gente possa contribuir aí para a gente mudar esse panorama infeliz de violação de direitos de crianças e adolescentes, nós estaremos sempre à disposição. Obrigada. Sem dúvida, e nós acionaremos sempre para trazer novidades e para bater outro papo a respeito do tema. Obrigada mais uma vez, obrigada pela disponibilidade. E se você que está acompanhando a gente agora gostou do assunto, quiser compartilhar o tema aí com a sua família, com seus amigos, não deixe de copiar e colar aí no seu WhatsApp, nas suas mídias sociais, o nosso canal do YouTube com o programa Perspectiva dessa edição, com a doutora Débora Paulino, defensora pública, e nós retornaremos em outra oportunidade com um novo tema, debatendo novas perspectivas a respeito de diversos outros assuntos. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.